Shalom, shalom, aqui seu amigo João Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Ficamos um tempo aí sem gravar, né? Quem sentiu falta aí? Pastor, senti falta, pastor. Sério. Desafio, gente, grande esses dias aí passados, né? Mas voltamos com tudo agora para não parar mais, tá bom? E estamos no capítulo 6 de Atos. Todo o restante do livro já está no meu canal no YouTube, aqui no meu canal no YouTube. Você que não acompanhou do capítulo 1 em diante, está lá tudo, só você colocar 5 minutos com Deus, Atos capítulo 1 e vai aparecer as séries que estão lá, beleza? E nós vamos entrar agora no capítulo 6, então eu vou ler hoje do versículo 1 até o versículo de número 7. A gente sempre divide em porções para que o entendimento fique mais claro e a gente consiga ter um aproveitamento melhor do assunto tratado ou dos assuntos tratados em cada capítulo, porque muitas vezes um capítulo trata mais do que um assunto. Então, a escolha dos 7 diáconos é o subtítulo que se coloca nas Bíblias. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e nos dedicamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esta urgência ou necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vou destacar aqui. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes desse momento da igreja, né? Porque eles estão em intenso crescimento e esse crescimento está começando a trazer problemas, está começando a trazer confusão, nos ensinando um princípio básico sobre convivência social. Onde existe muita gente, existe algum tipo de problema, onde existe pouca gente também tem problema. Mas quanto mais pessoas, mais divergências vão ter. Existem problemas que são de ordem pessoal, existem problemas que são de ordem relacional, existem problemas que são de ordem coletiva. Isso aqui é um problema de ordem coletiva. A distribuição dos recursos. Uns estavam sendo mais favorecidos que outros. E isso está acontecendo na igreja aqui. E eles buscam a liderança e a gente aprende uma segunda lição. A primeira lição é que onde existem pessoas, existem problemas. A segunda lição é que cada um deve saber o seu lugar e não abrir mão daquilo que Deus mandou fazer por causa das urgências, dos problemas ou das necessidades. Quando os discípulos são procurados, os apóstolos dizem: epa, não é correto que a gente deixe a palavra de Deus e venhamos servir às mesas. Então o líder, o pastor, quem quer que seja, ele precisa saber seu lugar. O que ele foi chamado para fazer? Não se resolve o problema, às vezes, agindo no problema de maneira direta, mas delegando, que é o que eles fazem. Eles, então, nos ensinam a terceira coisa. A quem escolher? Você não pode escolher qualquer pessoa. Quanto mais denso é o problema, quanto mais desafiador, mais preparado tem que ser as pessoas. Nesse caso, o preparo não é pessoal, mas as condições aqui são bem interessantes. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e cheios de fé. E por último, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, perseverar no que é certo, mesmo quando algumas coisas ao nosso redor estão dando errado ou não estão saindo da forma que a gente planejou. Lições tremendas a serem aprendidas, principalmente para você que tem um chamado, para entender que os problemas no chamado são inevitáveis, mas que você não precisa resolver tudo. Você precisa saber qual é o seu lugar, o que Deus te mandou fazer. Você precisa compartilhar o fardo, encontrando pessoas capacitadas por Deus para te ajudar e, acima de tudo, persevere no seu ministério. Vamos orar?
Te bendizemos, Pai, te louvamos nessa manhã, te exaltamos nessa hora e pedimos que o Senhor acrescente aos teus filhos graça sobre graça, que o Senhor possa nos conduzir por um caminho de aprendizado, por um caminho onde nós venhamos buscar a vida do Senhor antes de qualquer coisa pessoal e possamos viver de uma maneira que teu nome seja glorificado. Toma cada um de tuas mãos, abençoa os teus filhos, sara a nação brasileira, traz um tempo de cura sobre o Brasil e manifesta o teu poder em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Graça e paz.